Olá, boa noite. Como estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Muito bem, bastante gente conhecida entrando. Agradeço a presença de todos. Vou me apresentar bem ligeirinho, porque hoje a gente não quer gastar muito o nosso tempo, porque a conversa vai ser bem interessante. Eu sou a Marcela, alguns já me conhecem. Eu e a Luana somos idealizadoras da página Interesas da Infância. E junto com a nossa página, a gente quer compartilhar com vocês muita aprendizagem e conhecimento sobre as infâncias. Esse é o nosso intuito principal. E hoje a gente tem um convidado que todo mundo conhece, adora, né? Que faz um trabalho muito bacana com as nossas infâncias, com as nossas crianças e nos inspira diariamente, tá? É o professor Altino, lá de Florianópolis. Eu vou chamar ele já tá por aí. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Carregou. boa Olá, noite. boa noite. Legal estarmos juntos aí. Salve, salve a todos que estão aí conosco nessa live de segunda-feira, pós-eleição, né, Marcela? Ah, pós-eleição, pós-aniversário, né, professor? Tinha me esquecido, mil Ah, pois, vivas. Parabéns. pós- pós-aniversário, pós-eleição, enfim, né? Estamos aí porque a infância, né? A infância tem que estar presente. A infância não pode estar ausente de maneira nenhuma. Maneira E aí nenhuma. nós estaremos sempre aí trazendo e dando presença para a infância, né? As infâncias, né? Uhum, tem bastante pessoal querido, a Mari, a Camila. Não dá pra gente falar o Já. nome de todo mundo, porque eu disse hoje eu não quero desperdiçar o tempo. Vamos aproveitar essa nossa uma hora, né? Boas-vindas para todos. Hoje o professor Altino vai falar um pouquinho com a gente, acho que vocês já devem ter visto o tema, de um capítulo especial do livro dele, né? Além da Folha 4. Quem não tem, eu recomendo. É bastante importante, inspirador. Eu já estou esperando chegar o meu próximo livro. Ah, Marcela já pediu o próximo, né, Marcela? Agora só esperando. Complexidade das pesquisas com crianças, a complexidade da infância. Também recém-lançada, mais uma edição, né? E aí eu tenho enviado alguns porque eu recebo, como eu não tenho participação nas vendas, eu recebo alguns livros. E aí eu consigo até enviar por um valor também reduzido, isso facilita para todos nós, né? A Marcela Uhum, já fez o pedido do dela, né, Marcela? Foi uma das é isso primeiras. aí. Então, professor, Vamos eu lá, te então. Sim. deixo contigo um pouquinho a palavra, pode ser? Pode ser, vamos lá, porque o Instagram, ele é mal educado, ele Sim. vai, né, vai assim, né? Deu uma hora, deu, né? E aí uma hora é muito rápido, mas enfim, é um tempo também bom para a gente conversar. Eu agradeço a Marcela, agradeço a Luana, que eu não a conheço, conheço muito a Marcela, que de anos, né, Marcela me acompanha. Eu estaria em Caxias do Sul, não foi possível por causa da pandemia presencialmente, mas logo, logo a gente vai estar Logo, logo. aí. Eu fico bem feliz, assim, Sim. com Marcela, as meninas também das Minúcias das Infâncias, que fizeram também um canal e um Instagram em alusão ao meu livro, que logo, logo vou estar com elas, e assim como Convocar a Infância, a Dana, né, Vargas. Eu fico feliz, assim, me preencho de alegria e nunca recuso, mesmo diante de tanto trabalho, a gente nunca recusa porque são professoras colocando, né, o seu protagonismo, a sua autoria, né, e reafirmando, sustentando a importância da gente colocar a infância em cena. Então, parabéns, Marcela, parabéns, Luana, e agradeço, né, por essa oportunidade. Quando eu e Marcela conversamos, eu pensei, Marcela, então eu vou trazer um pouquinho do tempo acelerado e das experiências desperdiçadas, né? Que são quando as rotinas rotineiras, né, vira algo recorrente, vira comum, né? A gente vê aí um desperdício das experiências.
já que a construção das experiências caminham por outro viés, né? É um outro percurso, né? Não é negar as rotinas, mas para que a gente possa construir experiências e compartilhar essas experiências, nós temos que fugir, temos que romper, transformar essas rotinas não em rotinas rotineiras, estéreis, mas em rotinas que possam aí fazer com que as experiências sejam vividas. E para viver uma experiência, como diz Benjamin, né, como diz tantos outros autores, o próprio Vygotsky também, que eu gosto bastante, mas assim, para viver as experiências nós precisamos de um outro cotidiano, de uma outra forma de viver o cotidiano. E aí eu estou preenchido de uma leitura, eu ganhei esse livro na sexta-feira, véspera do meu aniversário, da professora Marinelma, da Universidade Federal do Paraná. Ela tem um grupo de pesquisa forte sobre corpo, estética e educação infantil. Eles são da área da educação física, né, na educação infantil. E eles lançaram mais esse livro. E eu ganhei na sexta e já devorei ele no sábado e no domingo. E eu estou preenchido com um texto que é um dos capítulos. Os 3 primeiros capítulos são 3 textos estrangeiros. E o primeiro é do David Le Breton, que é um autor, um sociólogo francês. Eu não estudo Le Breton, mas tenho me aproximado muito do Le Breton e do Vallon por meio desse grupo, que eu tenho ido em muitas bancas e tenho recebido muito material da professora Marinelma, né? Esse é o segundo livro do grupo dela que ela me presenteia. E, enfim, e aí eu já estou preenchido dessa leitura do Le Breton e eu vou começar, antes do meu capítulo, porque eu estou escrevendo o meu próximo livro, que é As Experiências Não Cabem numa Folha A4, né? E eu já estou usando esse referencial aí do Le Breton para discutir o corpo, para discutir a questão do professorar com a infância, né? E aí me veio essa questão assim, né? Se nós, né? Se nós, e por isso que eu fiz a questão da questão, né? Se nós estamos aí no prolongamento desse contexto pandêmico, né, que suspendeu, interrompeu o viver a vida cotidianamente, né, essa vida que eu venho chamando atenção já de anos, não é de agora, né, se consolidou na tese, se consolidou na tese de doutorado, que eu construí essa tese por meio, mas vem aí já há uns 25 anos, né, há quase 30 aí, mais ou menos, insistindo nesse cotidiano, na cotidianidade, né? Sendo um professor cotidianista, né? Então, eu pergunto, se nós estamos com essa vida suspensa devido à pandemia, devido a esse contexto, né, pandêmico, a pergunta quando nós estamos, né, quando nós estamos lá no cotidiano, com as crianças, porque nós vamos voltar, nós já estivemos e vamos voltar, com certeza, logo, logo, esperamos, né? Quando nós estamos lá nas escolas de educação infantil com as crianças, o que suspende e o que interrompe a construção de múltiplas possibilidades de viver a vida pelos meandros da cotidianidade, na riqueza, né, de observar, de olhar para as minúcias educativas e pedagógicas dessa vida cotidiana. Então, assim, por isso que eu coloquei uma questão sobre uma questão. A gente não tem a pretensão de responder, até porque a gente vem concordando aí que uma questão, né, uma questão verdadeira, ela não espera perguntas, não espera respostas. Por possíveis respostas, vai por uma linha, né, de verdade absoluta, inclusive anula a própria questão, a própria pergunta. E a ideia é que nasça, né, outras perguntas das perguntas que a gente faz para a vida e principalmente para o cotidiano. Então eu pergunto... É isso que nos faz refletir, né? Pensar na nossa prática. Isso mesmo, e que nos move. E que nos move, né, Marcela? Então eu não tenho respostas, né? Mas a gente traz aí algumas proposições, algumas premissas, né? Então, assim, Marcela, aí a questão se agora foi a pandemia que suspendeu essa possibilidade, quando nós estamos lá com as crianças, o que interrompe? O que suspende a riqueza da vida cotidiana? E eu pergunto uma outra questão sobre a questão.
Seria as rotinas rotineiras? Né? Então, assim, fica aí para a gente pensar, não vou dar resposta, eu vou trazer alguns substratos, algumas vivências, experiências, então, que eu construí a partir da tese, da pesquisa de doutoramento, não para responder, mas para trazer assim, um desenvolvimento Inquietar. dessa proposição, para inquietar a gente, para sacudir, para mexer conosco, né? Uhum. Então, assim, é nesse sentido assim da vida, olhar a vida, perceber a vida pelas minúcias da cotidianidade, né? Que para mim torna-se essencial nos colocar então como sujeitos perguntadores. Nós, professores de educação infantil. A nossa área da educação infantil tem uma tendência, e é forte essa tendência, de tudo viver apressado, de tudo viver assim, eu tenho essa frase, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta. Então, assim, é nesse sentido que a gente traz essa questão inicial, né? Em relação ao nosso viver e construir a profissão. Tomando, então, como centralidade o fazer fazendo da docência. E aí, olhando esse fazer fazendo, que é o meu vocábulo que eu criei para falar da prática cotidiana, né? Enquanto estudioso lá no meu doutoramento com a professora Maria Carmen. Então, assim, para mim, é esse fazer fazendo que nós, professores, precisamos olhar, considerar para perceber, se não transformar, se não conseguir deletar, pelo menos questionar, né? O porquê de tanto aligeiramento e o porquê de não viver as minúcias da vida cotidiana, né? Então, torna-se primordial esse viver a vida, né, sem procurar uma resposta para tudo, né, sem ficar à procura de resposta, pois essas respostas encerram mesmo, né, as nossas perguntas, mas que nasçam, que brotam, né, que possam brotar outras perguntas das nossas perguntas. E aí, principalmente, nessa reflexão que a Marcela falou, da transformação das rotinas rotineiras em vida cotidiana, que eu acho que é o grande auge aqui, e foi a grande questão do capítulo 6, né, do livro, né? Então, assim, a Marcela contou para vocês que eu vou falar um pouquinho do capítulo 6, transformando as rotinas em vida cotidiana. E esse capítulo tem várias sessões. E uma das sessões desse capítulo, que eu gosto muito dessa sessão, essa ideia, assim, se nós vivemos um tempo acelerado, um tempo rotineiro, estéril, né, nós perdemos na vida diária a possibilidade de compartilhar experiências. E essas experiências ficam desperdiçadas, sejam entre as próprias crianças, sejam conosco, nós adultos, ou nesse entrecruzamento de gerações, a geração adulta e a geração criança. Essas duas categorias geracionais também, né, se perde nesse sentido, essa possibilidade de construir experiências compartilhadas. Então, assim, mesmo que a criança, elas não vivem, né, em um vazio social, como diz todos os teóricos da sociologia, da infância, da antropologia da criança, e nós da pedagogia concordamos, as crianças não vivem no vazio social. Né? As crianças são nossos sujeitos, referências para construir pesquisas com as infâncias. As crianças são os nossos referenciais empíricos nas pesquisas com a infância, com as infâncias. E por isso que nesse capítulo a gente coloca das pesquisas com crianças e não para crianças ou sobre crianças, né? A complexidade da infância. Nós vamos percebendo essa complexidade da infância a partir do momento que a gente vai desenvolvendo pesquisas com as crianças. E aí a gente muda o foco do sobre e do para as crianças com, onde as crianças são sujeitos ativos, são cidadãs, são protagonistas, né? Enfim, né? As crianças tomam uma categoria geracional, de geração, e não só de passagem pela infância. Né? A infância não é mais um vir a ser, né? Aí, então, se elas são os nossos referenciais empíricos, mas também, ao mesmo tempo, elas não vivem no vazio social. As crianças não vivem sem os adultos. Olha que coisa mais complexa.
E ao mesmo tempo, é bacana saber disso, porque até então a gente prezava por uma independência total, global, né, das crianças perante os adultos. Mas também, o contrário disso não é verdadeiro. As crianças não têm um autogoverno, uma governança autônoma, né, na sociedade, nas escolas, né, Marcelo? Elas não têm uma governança autônoma. Há aí uma necessidade, né? Há aí uma necessidade de cruzamento e de vivências e de criação de experiências. Eu falo de compartilhamento de experiência entre essas duas categorias geracionais, a adultez e a infância, né? Ou infâncias, né? E é uma outra discussão, a pluralidade dessa categoria. Daria uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. Sim. Então, assim, mas as crianças, vivendo as suas infâncias, vivendo, né, essa categoria geracional, elas nos mostram que existe uma forma mais holística de viver essa vida terrena, essa vida humana, que nós adultos, desde a modernidade, fomos levados, arrastados mesmos, né? Principalmente com as revoluções tecnológicas, a revolução da razão, agora, né, a revolução digital, né? Olha nós aqui na frente de uma tela, né? Então, assim, nós adultos somos, né, seduzidos e até mesmo arrastados e não vivemos esse mundo de uma forma tão holística como as crianças vivem, mesmo que hoje é nossa preocupação, porque elas estão também, por causa de uma situação excepcional de pandemia, elas estão grudadas na tecnologia digital, né? Nesse modo, né, operante, né, de viver a vida. Mas esperamos que seja para esse momento, né, essa condição hoje, né, que depois a gente possa ir lançar nossas críticas a essa não presencialidade, né, tão necessária para a vida humana, né, Marcela? Então, as crianças vivem essa forma mais holística, sim. E quem observa as crianças, quem vive com crianças, né, se dê a oportunidade de observar a forma que a criança experiencia a vida, né, a sua relação com o mundo, com a cultura e com os seus semelhantes. Não que eu estou romantizando as crianças, não é isso, mas que a gente consegue perceber né, esse tempo aions que as crianças vivem, e nós adultos vivemos um tempo cronos, né, como diz o Walter Cohen, que eu gosto muito da filosofia. As crianças conseguem, nesse sistema holístico e aion, conseguem mergulhar com mais veemência e até mesmo com mais humanidade nos encantamentos e nos maravilhamentos da vida. E que nós, adultos, como nós estamos muito encaixotadinhos, como nós estamos muito vivendo o mundo da pressa, o mundo da produção, o mundo do resultado, o mundo, né? Esse mundo que a gente está aí, que nós, até mesmo em situações pandêmicas, a gente foi tensionado, né? A gente foi muito tensionado a viver essa pressa, né? E a gente já lançou críticas lá no início, em abril, em maio, que mesmo distante das escolas, né, a pressa de vencer o ano letivo, a pressa de não perder as 800 horas, os 200 dias letivos. Eu mesmo lancei aí, né, Marcela Vaz, a gente estava conversando nessa primeira live, foi contigo, acho que estava conversando, e assim, o quanto eu critiquei isso. Mas a vida não vem antes do ano letivo, né? E essa pressa agora... eu vejo assim, algumas professoras eu converso muito com professoras, e algumas professoras que dizem, mas os pais não passaram para pegar as atividades impressas na escola. Esses pais, meu Deus... Sabe, essa pressa ainda vigora mesmo à distância. Esse tempo cronos, né? Esse tempo do relógio sempre vigora ainda à distância. Então, assim, nessa possibilidade da gente viver as minúcias, né? De viver o pequeno, os pormenores, de questionar, né? De questionar essa forma de vida, né? E aí, lógico, eu vou questionar lá na escola, que é nosso métier de trabalho, né? É essa dimensão educacional e pedagógica, né? Da nossa profissão, de construir e viver a nossa profissão de professores, né?
Então, assim, Possamos é investir isso. nessas crianças enquanto escola, né? Um futuro É, melhor, umas experiências e vivências melhores. isso. Então, é Porque nesse sentido que a gente fala é, de ver esse tempo presente que as crianças nos apresentam, que é o tempo Aions, né? É nesse sentido que a gente traz esse encontro entre categorias geracionais como fonte energética. Aí essa fonte energética nutrindo, nos nutrindo, e que a gente possa beber, né, dessa fonte, tanto no sentido das nossas relações com as crianças, como das crianças em relações consigo, com seus pares, né, entre as próprias crianças. E aí, então, a gente acompanha, a gente acompanha o quanto necessita-se brotar dessa conversa, assim, né? O quanto que nós precisamos aí nos encontrar para desenvolver essas reflexões, nesse sentido, assim, da gente repelir, sabe? Repelir essas tensões, essas polêmicas, esses dilemas, sabe? Sem se despedir de nós mesmos. E aí, no caso das crianças, as crianças vão repelindo, né, e vão nos provocando, nos interpelando, mas elas não se despedem delas. Elas, elas, elas lançam-se a viver, né, a viver o seu tempo, né, que é o tempo diferente dos adultos. E por isso que as crianças conseguem não desperdiçar, no meu ponto de vista, na minha análise, tanto como nós adultos, das experiências no fluxo das relações. Elas se brigam, elas disputam, mas muito das brigas é porque a gente tem muitas crianças dentro da mesma sala e o espaço é é pequeno. verdade. Muitas das disputas é porque as rotinas são rotineiras, apressadas, engessadas, e as crianças querem um outro sentido para a vida. E nós adultos não permitimos, né? Muitas das disputas também é porque nós não temos materiais suficiente para todas as crianças. E aí elas querem a bonequinha tal, o carrinho tal, o brinquedo tal, o jogo tal. Lógico que. Mas isso faz parte, a frustração precisa fazer parte dessas relações, desse fluxo, né, de experiência. Então, assim, é nesse sentido que eu vou trazer o David Le Breton, tá? É, nessa ideia da gente pensar o reposicionamento do papel do professor. E o Le Breton, ele faz a seguinte comparação, não é comparação, mas a seguinte proposição assim, de reflexão, né? Uma reflexão propositiva. Ele opõe o professor que constrói sentido e o professor que constrói verdades. Né? O professor do sentido e o professor da verdade. E está no texto desse livro aqui, tá? Porque eu vou aqui, lógico que eu vou falar em poucas palavras, porque eu vou aqui o tempo, Marcela. Então, Depois, assim, professor, tu ele vai pode me dizer. passar as referências desse livro, o nome certinho, para nós deixar como Eu até indicação. Até postei eu nem hoje, Marcela. Eu até postei no meu Face hoje. Quem está aqui me acompanhando no Face, está lá no Face o livro, a referência, porque eu estava preenchido dessa leitura. E aí eu quis compartilhar e também agradecer a professora Marinel. Mas está aqui o livro, né? Vocês podem depois visualizar lá no meu Face. E vale muito a pena esse texto do Le Breton, como todos os outros textos, né, que tem neste livro. Então, assim, ele vai dizer que o professor do sentido é aquele que concebe a sua tarefa de professorar como a de uma iniciação, tá? De uma iniciação na sua condição humana, no fluxo das relações com os outros adultos e com as crianças. E esse professor que constrói sentidos, ele sabe que a singularidade de um percurso não se cristaliza em dogmas cujas soluções já estão cuidadosamente repertoriadas. Olha só. Então, assim, os repertórios das crianças, ele quer dizer, nós, professores, precisamos construir sentidos. Por quê? Porque no repertório das crianças há a produção das culturas infantis.
E nós não podemos nos esbarrar, negar, apagar, suicidar, castrar as crianças de viverem cuidadosamente os seus repertórios na produção das culturas infantis. E isso, e ele vai ainda, ele é um estudioso do corpo, e ele vai dizer que toda essa produção das crianças se dá pelos gestos e o movimento corporal, pelo corpo. Olha que coisa. E nós, na escola, nesse aceleramento das rotinas, nesse desperdício de experiência, aqui entre nós, gente, vamos ser honestos conosco mesmo. Nós negamos o movimento, nós negamos os gestos e nós negamos o corpo. Eu mesmo, quando eu falo, eu mexo muito com as mãos. Quantas pessoas já me falaram, Elton, tu mexe tanto com as mãos. Se falam para mim, colegas de trabalho, tá? Se falam para mim, para que eu possa negar o meu próprio corpo, as minhas idiosincrasias, né? Imagina com as crianças. E Eu a gente também vê... gesticulo bastante o tempo todo. Tudo bem que eu exagero um pouquinho, tá, Marcela? Mas, assim, é nisso que o Le Breton vai trazendo o respeito um respeito cuidadoso aos repertórios dos sujeitos. Né? E o das crianças, né, passa pelo corpo, sabe? Em especial, porque ele é um estudioso dessa estética corporal das crianças. Então, esse professor, essa professora que constrói sentido, que ele vai dizer professor do sentido, professora do sentido, né? Acredita que somente a criança encontrará a resposta e que deve percorrer ao seu ritmo, ao seu caminho, para a criança construir a si próprio. Olha que legal. Então, assim, não é o professor que vai dar a resposta, não é o professor que vai construir a criança, mas é a própria criança nutrindo e alimentando o seu próprio ser pelas relações, mas a construção é da própria criança. Aí ele vai fazer um contraponto, ele vai opor, né, as suas ideias do professor do sentido ao professor da verdade. E ele vai dizer, o Le Breton, o professor da verdade é aquele da preguiça e da submissão. Olha só. Esse professor não incentiva a pesquisa. Esse professor, ele dá força à inculcação de um sistema, né, que acredita em um único caminho e que é indiferente à personalidade. Olha que interessante assim, né? Esse professor da verdade, ele é um professor constituído, né, pelo modo operante, apenas por uma via, e ele olha e percebe e quer que as crianças sejam assim também, crianças da verdade. Que verdade é essa? É uma única verdade, ele vai dizer. E nós, né, somos sujeitos de múltiplas, de diversas possibilidades, e que nem são verdades. Porque o que é verdade? Né? O que a verdade quer colocar como verdadeiro para nós? E o que é verdadeiro numa verdade? Existe verdade no mundo? Então, assim, e ele vai trazendo essas questões, né, para a gente. Aí nós apostamos, né, nos professores. Aí eu vou falar a minha reflexão, meu ponto de vista, né? Nós, na construção, né, desse processo de olhar para perceber as minúcias da vida cotidiana, nos meandros das rotinas, né, nós apostamos sim no professor do sentido. Tá? Pois professorar na educação infantil não é colecionar verdades, ou até mesmo em outro nível, em outro segmento educacional, não é colecionar verdades. Né? Um colecionador de verdades, um professor colecionador de verdades, sabe? Ele incorpora conteúdos imutáveis a serem apenas transmitidos. E é isso que a gente quer negar. Quando a gente traz esse corpo, quando a gente traz as culturas infantis, quando a gente traz o repertório das crianças, que são bem diferentes do repertório adultez, de viver a vida, de se colocar nesse mundo e de dar o seu recado a esse mundo. Então,
E é nisso que a gente vai também questionando o adultocentrismo, tão arraigado, né, nas proposições pedagógicas, nas decisões, né, pedagógicas e educativas lá na escola. Então, assim, é nessa ideia de não verdades, não, de não incorporação de disciplinas, de conteúdos, né, imutáveis, sabe? Que são apenas transmitidos, né? Que a gente vai abrindo, então, outros caminhos no nosso fluxo de relação com as crianças e das crianças com seus pares, que são criança, né? Que iniciaremos, então, esses relacionamentos outros na possibilidade desse encontro da criança com o mundo, a cultura e o seu semelhante. Porque, assim, mesmo que as crianças consigam, né, estar presente num repertório já de criança, já da categoria geracional infância, aí a gente lembra, elas não vivem no vazio social, elas não vivem sem os adultos, elas não se dão por si próprias, elas não têm autogoverno, sabe? Então, aí está a complexidade desse encontro entre adultos e crianças, né? E por isso que esse professor não pode ser o professor da verdade, mas sim o professor do sentido. Porque esse professor, ele tem um compromisso inadiável, que é fazer com que as crianças, juntamente com ele e com as outras crianças, nesse grande coletivo humano, possa construir sentido para estar nesse mundo, sabe? Para conviver com o seu semelhante, para aprender e produzir a cultura, essa cultura humana, né? Então, quando o David Le Breton ele descreve o professor do sentido, ele acentua, no meu ponto de vista, o que nós também temos chamado a atenção nas nossas proposições. E olha que eu nem li o Le Breton na época da tese, tá? Eu estou lendo o Le Breton agora, a partir de um presente, de um livro, e, lógico, de um contato que eu tenho tido com a Universidade Federal, porque eu tenho ido em algumas bancas lá, e o grupo de lá é o Grupo Licores, tá? Podem procurar o nome do grupo de pesquisa e da linha de pesquisa Licores, que é estética, corpo e estética na educação. E aí é específico na área da educação física, né? Nesse campo teórico da educação física, da corporeidade. Mas, assim, para mim, essa proposição, ela tem uma espinha dorsal com a minha tese, né? E por isso que eu me encontrei com esse texto, estou estudando esse texto do Le Breton, que vai no caminho assim, de afirmar a docência para além da folha A4, né? Na educação infantil. Isso, esse encontro a gente faz, né? Então, assim, ou principalmente, para fazer uma reflexão com o capítulo 6 do meu livro, para mim esse caminho que o Le Breton me aponta e me faz percorrer, ele vai ao encontro de transformar as rotinas rotineiras em vida cotidiana. Gente, é uma mudança grande, assim, sabe? Eu não sei se a gente consegue dar conta, não sei se a gente tem suporte, né? Lá no cotidiano, devido às circunstâncias, devido aos múltiplos determinismos que vem, né? E que nos atravessa, né? Então, assim, devido a isso, eu não sei se a gente consegue atingir essa proposição teórica, mas que a gente possa levar para a prática educativa e pedagógica substrato dessa proposição. E muito, muito pelas bordas, sabe? Deixando que atravesse assim como uma fúria mesmo para a transformação desse cotidiano com as crianças. E é nesse sentido que eu faço trago, né, essa referência e faço essa releitura aí junto com a minha tese. Então, assim, essa ideia de construir esse caminho na transformação das rotinas rotineiras, essas rotinas, né, estéreis, traz, então, a possibilidade da gente pensar sobre esse ritmo da velocidade, tá? Sobre o aceleramento frenético da vida cotidiana nas instituições, né, lá dentro, lá na relação lá com a pedagogia, com a construção, né, dos saberes das crianças e com a própria vida que acontece, né, lá dentro, que se desenvolve lá dentro, as situações, os acontecimentos, né,
da vida. E o que temos, então, também pautado aí, que nos leva a grandes reflexões, que é o meu próprio texto, né, que as experiências não cabem numa folha. Né? As experiências com as crianças e as experiências das crianças vai muito, muito, muito além. Né? Ela é relacional, ela não é dentro de uma folha de papel, né, que vai se dar a construção das experiências das crianças e alertando também para os bebês, para as crianças medianas de 1, 2 anos, né? Então, assim, nessa possibilidade da gente trazer essas questões, eu trago algumas, nessa sessão especificamente do capítulo, eu trago algumas assim, proposições, assim, né, e algumas provocações, que é como que a gente pode fazer menos e refletir mais as situações, os acontecimentos da vida cotidiana, também o rompimento que ficou muito forte nesse desperdício de experiência devido às rotinas aceleradas, né? Essa ideia da gente romper com o professor tarefeiro. Isso Essa aí. ideia do professor tarefeiro, Marcela, eu acho incrível, assim, até mesmo em pandemia, como o professor se coloca nesse viés de tarefeiro, sabe? Com as minhas colegas e assim, conversa com muitos professores, né? Ai, hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo isso. Assim. Pô, mas a gente está em pandemia, a gente não está na escola. Como assim? Ah, eu não sei se é uma necessidade de se sentir sempre ocupado ou de dizer que está fazendo as coisas da escola, né? Mas, para além disso, como que a gente pode ser criadores? Como que a gente pode ter uma vida, né? Ter uma vida assim, na pausa, sabe? Na procura da pausa, né? Sem precisar ser tarefeiro. Né? E aí esse livro vai trazer, esse capítulo, né, vai trazer muito isso, essa ideia do professor tarefeiro. E aí, Tem bastante então, né? gente já pedindo como é que faz para adquirir o seu livro. Se depois a gente passa bem direitinho os contatos. Isso, eu vi que já colocaram ali até o meu WhatsApp, mas a Marcela Uhum. faz isso também. Marcela, a Marcela é ótima para isso, aí já tem me ajudado aí a divulgar os 2 livros, né, Marcela, inclusive. E aí, então, assim, mas eu não quero perder essa chave de pensamento, que é o professor tarefeiro, e o fazer menos e refletir mais, que eu penso que é o cerne desse capítulo aí das experiências, rotinas aceleradas, experiências desperdiçadas, sabe? Esse professor tarefeiro, ele inclusive impede de ser um professor do sentido, tá? E ao impedir, né, dele construir sentido, ele também, de uma certa forma, ele vai impedir das próprias crianças construírem sentidos com a cultura, sempre com a cultura, tá bom? Com o semelhante, né, e com o cotidiano, né, nessas 3 categorias. E aí, ele impede, inclusive, das crianças se tornarem artesãs nessa vida, nessa produção de sentido da cultura, né, do cotidiano e da relação, do fluxo de relações com seus semelhantes. Então, assim, antes de eu ler o texto do Le Breton, o professor do sentido e o professor da verdade, que mexeu muito comigo nesse final de semana, eu já falava assim, sabe, Marcela, do professor aliado e do professor obstáculo. E nesse Sim. capítulo eu vou falar disso, assim, como nós temos nítido no nosso percurso profissional lá no dia a dia da nossa profissão, lá na creche, lá na instituição de educação infantil, né? Os professores que são obstáculos para que a gente possa olhar para uma experiência e vivê-la na pausa e vivê-la sem desperdiçar a oportunidade, né? Assim, o momento do sono, o momento da alimentação, de como eu vou configurando isso de outra forma, né? E não daquela forma acelerada, rotineira, né? Num fluxo único, né, de sempre foi assim, tem que ser assim, não pode ser diferente, né? Então, assim, esse professor obstáculo é aquele professor, né, que de uma certa forma, ele não nos permite, diante das circunstâncias e dos determinismos
que já tem a própria instituição, né, ele não nos permite essa transformação das rotinas rotineiras em vida cotidiana. Sabe? Por exemplo, no ano passado, quando eu trabalhava, não dá para trazer muito exemplo por causa do tempo, né, Marcela? Tu me vê quanto tempo a gente tem. A gente tem quase 20 minutos ainda. Passa muito rápido. Eu nem cheguei, tinha que... Mas, enfim, eu lembro assim do ano passado, quando eu chegava, eu só trabalhava meio período nos últimos anos, né? Eu chegava e que eu já abria a janela, abria a porta, que eu não gosto de porta fechada na sala de referência, eu fico agoniado, e eu fico agoniado até no próprio interior das instituições, que é muita porta fechada, né? E aí eu já ia abrindo tudo, e aí eu estava com o grupo 6 o ano passado, e aí essas professoras do obstáculos vinham me questionar, mas está fazendo barulho, tem que respeitar os que estão dormindo. Aí eu questionei, tá, e quem vai respeitar os acordados? Se a gente respeita os que estão dormindo, há que se respeitar também os acordados, né? Então, eu sempre fazia esse trocadilho, sabe? E aí, eu já trabalho essa ideia de professor obstáculo e professor aliado, né, para a transformação, né, dessas rotinas. O professor Lorival, que foi o meu supervisor de pós-doutoramento, o meu segundo pós-doutoramento, ele fez uma live conosco no seminário interinstitucional e ele vai me dar o texto agora para eu ler, já pedi hoje para ele, eu quero ler esse texto. O professor Cachoeira e o professor Muralha. Então, olha só, não que eu gosto de fazer... Não, eu gosto de metáforas, vocês sabem, né? Quem lê o meu livro sabe. Eu adoro metáforas. Então, assim, eu quero fechar essa introdução, que vai acabar a live só na introdução, Marcela, mas enfim. Assim, eu quero fechar essa introdução do professorar, no sentido da gente poder transformar mesmo as rotinas rotineiras de vida cotidiana, mas principalmente nesse foco de que essa vida acelerada, frenética, que se vive porque é a vida do Cronos, né, do tempo Cronos, que nos persegue e que nos controla. É um tempo absoluto, né, é um imperativo do relógio, né, Marcela? Então, aí eu coloco que esse sistema, ele faz com que a gente desperdice a possibilidade de viver as experiências. Essa é a minha afirmação, né? Que não tenho aí resposta, mas eu tenho aí algumas proposições para compartilhar com vocês. E aí, então, eu trouxe esse professor no sentido, o professor da verdade, o professor obstáculo e o professor aliado, e o professor muralha e o professor cachoeira, né? Então, aí, para a gente pensar já de início nesse reposicionamento do professor. Porque não adianta a gente está teorizando, né? Eu penso, né? A gente tem que parar de ficar teorizando e colocando isso externo ao professor. A nossa teoria pedagógica, ela precisa estar sempre, gente, ligada ao posicionamento do professor. Porque é o professor que faz a vida cotidiana acontecer na escola. É o professor que é o sistematizador, que vai configurar, ele é o responsável. Não só porque ele recebe um salário, não é isso. É porque ele é o profissional. E de momento nenhum, a gente nega a profissionalidade desse professor. Ao contrário, a gente questiona essa forma formal, né, essa maneira formal da escola, que é essa escola tradicional, né, essa escola aí que vem aí desde o século XIX, mas para reposicionar esse professor. Mas em momento nenhum negando o professor, tá certo? Então, todas as reflexões que a gente faz, ela está, né, conectada ao movimento desse sujeito que é o professor. Eu gosto que é construir e viver a profissão, né? É isso, assim, como esse sujeito professor constrói e vive a profissão. E aí, lógico, nesse construir e viver a profissão, as crianças, ou os alunos lá do ensino fundamental, não estão externo desse reposicionamento desse professor, né? Então, por isso que a gente traz essa ideia aí do professor e da criança, sempre nessas duas categorias geracionais, porque a vida é um coletivo. Não existe só a vida do professor e não existe só a vida da criança lá na escola.
né? É como na nossa casa, que na minha casa nós vivemos num apartamento e que tem 3 vidas. Tem a minha vida de Altino, tem a vida da minha esposa, que é a vida da Ana Cláudia, e tem a vida da minha filha, que é a vida da Ana Paula. Então são 3 vidas que vivem, né? Mas essas vidas se encontram, essas vidas têm uma estrutura, uma espinha dorsal, né? E a escola é assim. Na escola nós temos a vida da instituição, que é a vida institucional, mas tem a vida dos sujeitos, o sujeito criança e o sujeito adulto. E esse sujeito adulto ainda tem o professor, o diretor da escola, o porteiro da escola, a merendeira da escola, a faxineira da escola, o senhor que vai lá fazer a limpeza, né, do pátio da escola, o entregador de frutas na escola, enfim, as assessoras pedagógicas que vão lá na escola nos visitar, o secretário de educação, que não está na escola, mas está no outro espaço que é a secretaria, mas que vai frequentemente na escola, junto com as coordenações da gestão do município. Então, assim, olhem quantas vidas nós temos, né, que compõem eu digo que é um ciclo de vidas. Então, assim, e nós vivemos nesse ciclo de vidas, né? E aí, é nesse sentido que esse reposicionamento, precisamos olhar para todas essas vidas. Por exemplo, eu vou me reposicionar como professor. Eu não quero que as crianças recebam pratos prontos. Eu vou ter que ir lá conversar com a merendeira. Olha, eu quero a minha comida em potes, né? Em potes que sejam acessíveis, com colheres para as crianças se servirem. Então, assim, olha a relação, olha o fluxo de relação que eu tenho que fazer com essa merendeira, se a escola não tem um projeto de alimentação, né? Então, assim, olhando para esse ciclo de vida que a gente vai pensando esse reposicionamento desses sujeitos. O professor precisa se reposicionar, a criança também, em alguns momentos, precisa se reposicionar, o gestor e as outras categorias profissionais também. Não é isso, Marcela? É isso mesmo. Pode falar, querido. Então, esse coletivo de ciclo de vidas, tá? É que vão aí fazer com que a gente observe para a própria vida e veja, né, do que nessa vida não está tendo significatividade para esses sujeitos. Né? Porque se não tem significatividade, não tem compartilhamento de experiência para nenhum dos sujeitos. Tá? E se as crianças vivem um aceleramento desenfreado, minhas queridezas, nós também adultos vivemos. Eu lembro assim, de passagem que o próprio capítulo coloca das professoras pesquisadas e também na minha própria escola. Gente, já é 11 horas, eu estou toda atrasada. 11 horas as crianças já estão nos colchões, já estão dormindo, eu já estou, né, com tudo organizado para o próximo período da tarde. Ué, mas professora, você não trabalha até às 17 horas. Então por que tem que seguir tão rigidamente esse tempo imperativo do relógio, né? Então, assim, a gente vai colocando essas questões, assim, né? Desse aceleramento do tempo, desse tempo cronológico, né? Que faz desperdiciar as experiências diárias, que é o que eu quero centrar aqui nessa nossa conversa, né? Que são, assim, para mim, causadores, sabe? Da ausência do sentido na sua construção mais íntima. Ou seja, por exemplo, ir ao banheiro, né? Uma criança ir ao banheiro, né? Trocar a fralda de um bebê, né? Trocar a fralda de um bebê. Esse ano eu fui muito interpelado, assim, porque como eu vim para o município 40 horas, né? Novamente, depois de uma década, porque eu estou me aposentando aí nos próximos 4 anos, eu fui muito interpelado se eu ia obrigar as crianças a dormirem ou não. Sabe? Pelas professoras obstáculos, né? As aliadas a outro universo, as professoras da verdade, né? Essas professoras das verdades, né? Essas professoras obstáculos, essas professoras muralhas, né? Então, assim, e o bom é que são poucas, né? Porque a gente tem mais aliado, mais professora cachoeira e mais professora de sentido, né? A gente tem construído muito nosso métier, né? De trabalho, assim, com respeito, né? À vida.
eu tenho sentido, assim, boas vibrações, sabe, nas instituições que eu tenho estado, assim, até nos grupos de formação, né, como ultimamente as pessoas, a professora de educação infantil não lê, né, a gente tem essa fala de muita gente, né, eu fico me perguntando, gente, eu lancei o livro em março, eu não fiz nenhum lançamento presencial, a editora que lançou o livro vendeu 2.500 livros, eu, Altino, autor, enviei já quase 3.000 livros. Então, gente, já foi, tá? Mais de 5.000 livros. Como que professora de educação infantil não lê, gente? Lógico, num universo imenso como o Brasil. É pouco, eu sei, mas que nós temos um grupo, sim. Isso, nós temos um grupo, sim, que está aí, né? Se aliando para a renovação, sim, dessa pedagogia da infância, né? Enfim, então vamos voltando ali. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho, porque agora eu já estou na introdução e já ia... Ai, meu Deus, eu ia entrar aqui nas questões das experiências, né? Que não bastam por si só também. E essas experiências que transformam as rotinas rotineiras, nessa ideia do relógio, aí eu ia trazer a crítica do Walter Benjamin, que é esse relógio mecânico, que pode ser compreendido como instrumento máximo de regulação e controle da vida. Tanto do adulto, da vida dos adultos, como da vida das crianças, né? Vou te interromper um pouquinho. Pode Vou te interromper bem ligeirinho. Se tu quiser, de repente, a gente terminar e começar mais um pedacinho, mas também que não te deixe exausto, só para tu terminar a tua fala, a gente consegue fazer também. Vamos ver se as pessoas querem, eu falo um pouco mais desse capítulo. Mas eu ia entrar nessa conversa do tempo do relógio, né? Esse imperativo do relógio, que o Walter Benjamin, né, já criticava lá no início do século XIX, né? Vejam só, gente, nós estamos aí no século XXI, né? E a gente ainda faz as mesmas críticas, né? Ainda vivemos o imperativo do relógio, né? Então, esse relógio mecânico que nos apressa e apressa, né, as crianças nessa velocidade, né, que eu ia agora mergulhar um pouco e trazer um pouco da pesquisa que tá retratada aqui no capítulo 6. Não sei o pessoal está pedindo para continuar. Se tu tiver tempo, então, a gente toca. Não, a gente pode, então aí vai baixar aqui e aí a gente vai para um segundo bloco. Olha que chique, vamos segundo bloco da live. A gente pode fazer aí tem que ser assim. A gente pode fazer um segundo bloco, então, onde eu vou mergulhar mais profundamente nessas rotinas rotineiras, trazendo aqui algumas questões da temporalidade, né, do relógio, caracterizando, então, pela essa sociedade capitalista industrial que adentrou na escola, né, assim como também esse sistema de prisão, que a escola também copiou muito a prisão, né, mas principalmente as temporalidades do capitalismo, né, a temporalidade da indústria, né, a temporalidade das fábricas, né, então isso adentrou. E aí eu vou fazer uma crítica a essa temporalidade por meio dos escritos do Walter Benjamin e da pesquisa de campo que eu realizei. Então a gente faz um segundo bloco trazendo essas reflexões. Vocês, né, Marcela, não sei se a gente faz isso, porque agora acho que já está encerrando. Eu tenho um medo do Instagram, porque tu tá falando, ele simplesmente... E a gente fica como mal educado, é deselegante, porque tu não consegue nem se despedir das pessoas, né? Aconteceu com 2 lives. Por isso que eu tô fugindo um pouco do Instagram. Por isso que eu te perguntei, se você tem tempo e quiser ficar com a gente topa o segundo bloco. Sim, eu acho que a gente pode vamos fazer o segundo bloco e a gente vê o tempo das pessoas também, a disponibilidade das pessoas, e a gente, se não, a gente faz um segundo bloco também mais curtinho, né, para eu trazer, aí eu trago essas questões mais da minha pesquisa. Eu falei um pouco ali dos 3 tipos de professores, que eu quis dar essa introdução, mas agora eu vou falar um pouco desses professores que são os professores obstáculos, os professores da verdade
e os professores muralhas, assim, sabe? Aí vai ser um pouco de crítica, assim, mas uma crítica respeitosa, uma crítica construtiva, que é o que o Paulo Freire fala, assim, né? Olhar para a prática, né? Eu também olho para a minha prática com olhar crítico, assim, sabe? Tem coisas que eu consigo. Eu estava, antes da live, de nós entrarmos, eu e Marcela estávamos conversando, assim, tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem coisas que a gente não consegue, porque a gente está numa instituição. A gente está numa instituição que tem um sistema maior que nós, um sistema, às vezes, até global, né? E que apresentam definições e que a gente, às vezes, nos obriga a cumprir. Lógico que a gente tem que se colocar como transgressor, aquele que vai questionar, que não vai obedecer tão facilmente, que eu gosto que é a desobediência crítica, a desobediência crítica do Boaventura Souza Santos, que tanto nos ensina pela sociologia crítica, né? Essa desobediência ao sistema, ao modo operante, né? Então, vamos fazer o segundo bloco, a gente vai se despedindo, vou passar a palavra para a Marcela, e eu vou me organizando aqui para o segundo bloco, então, da nossa conversa. E toma uma aguinha, aqui também vou tomar uma aguinha. Isso. Ok, pessoal, 2 minutinhos, estamos de volta. Obrigado por quem nos acompanhou e esperamos vocês daqui um pouquinho. Vai ser bem rápido daí, prometemos. Já estamos entrando, só vapt-vupt. Vapt-vupt, isso aí. Beijo, gente. Encerrando.